Fala, bichos dessa minha natureza, mais um episódio de Bicho Gente Podcast começando, e hoje a gente vai falar sobre humanização, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aquele papo que a gente já começou sobre os efeitos da humanização nos pets, nas famílias, na estrutura geral das famílias. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho e vai entrar dentro da cabeça do tutor quando o assunto é humanização. Tô aqui do meu lado com Irene Prestes, psicóloga e antropóloga. Oi, gente, boa noite. Valquíria Garcia, médica veterinária, estudante de psicologia. E estamos com a nossa convidada especial, Yara não vou conseguir. Heights Baratieri. Consegui! Tem que perguntar pra ela quem é ela na fila do gato. Quem é isso na fila do gato? Porque o negócio dela é gatos. Aham. Tá? É gatos. Entendi. Tudo bem, Yara? Oi, gente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Sou psicóloga, psicanalista, professora de psicologia e tutora dos gatos. Maravilhosa. Olha só. Bom Esses são demais. especiais, né? Eles são diferentes, não é? São mais bonitos. Aham. O pelo, não é? É o meu, né? O meu sempre. Se lava sozinha. Se lava sozinha. Você sabe que eu achava que a Irene tinha gato, né? Perfil de gateira? Não só o perfil de gateira, mas eu achava que ela tinha gato quando eu conheci ela. Porque ela Como é a sua vivia associação? com pelos. Com pelos. Sim. E eu falava, gente, você tem gato, Irene? Não, é cachorro. Eu falava, não é possível. Então tem que rever a ração desse cachorro. Tá parecendo tutor de gato. Eu tenho uma branca com cinza e uma preta. Então não tem roupa lá em casa. Não tem roupa que Sai dê ilesa, conta. né? Qualquer uma As vai roupas aparecer. brancas aparecem a Catarina, Sim. as roupas pretas. Elas sempre estão com você. E deixa eu perguntar, Yara, antes da psicóloga, deixa eu perguntar pra gateira, você já humanizou muitas vezes? Tomei cuidado com não fazer, porque quando fiz foi muito complexo. Uhum. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. A Catarina, então são duas gatas, né? Uma se chama Lache e a outra se chama Catarina. A Catarina sente muito frio, então de tremer assim no inverno. E eu olhava aquilo e falei, gente, não acredito que eu vou ter que me render a comprar roupa pra bichinho, né? Mas, coitada dela, sofrendo ali de frio. E você vai na loja e é uma loja de gente, né? Então, roupas e tudo que é tipo, todas as cores, todos os Super modelos. atrativa. Exato. E eu falei, e de repente eu me peguei escolhendo modelo de roupa e cor com ela, com o olho. Eu falei, gente, que isso? Não é uma filha, é uma gata. E aí, comprei a roupa e comecei a vestir ela com a roupa. A outra que não sente frio, coitada, passou a usar roupa também, né? Porque elas eram tão lindas. E aquilo começou a me gerar muito conflito, porque nada curiosamente, mas pra mim naquele momento foi uma surpresa, começou a mudar minha relação com elas. Então, o jeito de tratar, o jeito de olhar, eu comecei a vê-las como humanas, que não são. Eu falei, isso não tá legal pra mim, não tá legal pra elas. E foi forçado tirar a roupa, então agora ela sente frio, ela ganhou uma coberta. Ótimo. Foi forçado o processo, Ótimo. justamente porque tava causando sofrimento pra elas e pra mim, assim. Então, uma série de começou a ter umas dificuldades que antes eu não tinha, assim, de vou sair, vão ficar sozinhas e como é que vão ficar? Eu falei, vão ficar ótimas, né? Não, fica ótimo. Ficaram, né? Mas a minha percepção era Você não é tão importante assim. era uma delícia. Você. Pra mim, inclusive, o próprio perfil cabelo, deixa autônoma, faz tudo sozinha, né? Fica quando quer, quando não quer, também te ignora, não tem problema nenhum. E, de repente, eu me peguei ali numa relação quase da maternidade. O que, obviamente, me suscitou muitas questões em relação ao pensar a relação entre seres humanos e animais pela via da maternidade. Que aí eu tenho muitos pontos, assim, dentro de mim sobre isso, porque não me parece que é uma via. E que bom que você identificou, né? Você conseguiu olhar isso, parar, pensar e falar, não, peraí, a coisa está evoluindo para uma outra relação, para uma outra ordem, Exato, né? exato. E que não é sem um processo analítico por trás. Mas é fato, eu falo brincando, mas é muito real. Amiga, né? quando quiser puxar o microfone por causa do som, né?
Que eu sei que mais você, pertinho, o corpo um pouquinho fala, mais né? O pertinho. corpo tá aí muito. dançando. Isso. Aí pode trazê-lo para É. mais perto, Isso. para que a gente possa ouvi-la com toda a atenção aqui. Tá né? bom? Melhorou? Sim. Isso, acho que tá. legal. Vamos perguntar pro nosso operador aqui. É. Como é que tá, Branco? Beleza? Beleza. Beleza, então fechou. E aí, essa questão da humanização te pegou nesse momento, Muito, né? muito. Me fez refletir sobre E muitas como que a gente pode coisas. pensar isso, então, né? Esse alerta. Dá pra começar com o mais fundamental, né? O que é a humanização? Porque tem muita gente que fala de humanização. Ah, você tá humanizando esse bicho porque você tá pegando ele no colo. Mas calma, pegar no colo é humanizar, ou tem o contexto, tem o que acontece, né? Como que a gente sabe se é humanização ou se é tratamento, cuidado, enfim. Eu compreendo que passa muito pela via do olhar. E não um olhar literal, mas um olhar subjetivo para aquela relação, Uhum. né? Que também é um olhar literal e também desperta questões num olhar literal, né? Aham. Mas eu acho que passa muito por essa perspectiva do lugar do que desperta no humano a relação com o animal. Para mim, a humanização passa muito por aí. Uhum. Né? Então, o que acontece com esse humano, o que é muito curioso, porque ao se deparar com um ser não humano, quanta humanidade desperta no ser humano. Aham. Sim. E aí, para mim, é inevitável pensar que também vai pela via de que as relações humanas, elas têm a sua ordem de complexidade bem importante. Um outro ser humano fala, um outro ser humano contraria, que me Frustra. não o faço, não contraria, não frustrem. Uhum. Mas é de uma outra lógica, Aham. né? E aí, a relação com o animal de estimação, acho que ela vem despertar essas relações de um jeito que traz algo de muito primitivo da gente, algo de muito íntimo. Porque você tá diante de alguém que você desperta um amor gigantesco, que você tende a ir tratando e ter esse olhar humanizado como parte da família, como alguém que compõe aquele núcleo, quando no fundo não é, mas não é. Né? E se você pensar de uma certa forma, né? Desculpa te interromper, mas eu achei legal isso que você falou. Se pensar de uma certa forma, mas o animal também te frustra se você tiver com o olhar pra ele. Porque elas falaram pra você que elas não estavam legal Sim. com aquilo, né? Exato. Então, acho que é nesse ponto, Yara, que é um mas não é, É. né? Uhum. Então, que você fica nessa relação, porque acho que não há como não humanizar. É. Né? Uhum. O modo como nós estabelecemos relações são relações humanas. Exato. Então, não tem como eu ficar fora, né, da minha humanidade e estabelecer uma relação com outro ser. Uhum. Né? Principalmente esse que está tão próximo de mim, que está em casa, né? Que são Isso. esses pets domiciliados, né? Principalmente os cães e gatos, mas outros animais também compõem esses arranjos familiares, né? Então não há como eu estabelecer um outro tipo de relação, né? Uhum. Mas que efeitos, né, essa relação causa em mim, né? Que é disso, né? Mas, E acho que Irene, foi o que você trouxe quando você vai em busca das roupas, porque ela, né, a Catarina, sofria frio, né? Então é esse movimento que você faz e que aí te remete a questionar, né? Sim. Que lugar é esse, né? E quando você tem impulsos fora da natureza humana, que logicamente são calculados para alcançar a natureza do animal. Coisa corriqueira, por exemplo, o teu bicho pula muito em você, estraga tua roupa e fica muito ansioso. Quando você chega em casa, o que a gente faz? Chega em casa e não dá oi, porque saudação não é natural entre cachorros, né? Eles se recebem, se cuidam, se conferem, se cheiram, Cheira bumbum do cheira o bumbum, vê se tá tudo bem, se tá saudável, né? Mas não tem abraço, não tem beijo, não tem oi, não tem que saudade, né? Toda essa coisa que o humano tem. Cachorro, né? Não sei. Só que pra Essa coisa conseguir, do comprimento ia ter que mudar aí. né? Só que pra conseguir combater um excesso do cachorro, a gente tira uma marca humana nossa, que é a festividade do encontro, Uhum. né? E a gente consegue com isso regular a expressão do cachorro, para que para ele esse encontro seja uma festividade dentro dos padrões dele. Porque nos padrões que a gente conhece, por exemplo, cheguei em casa, meu cachorro pirou e arranhou e pulou e mordeu e puxou a roupa e não sei o que, fez xixi no chão e a pessoa fica, nossa, que lindo, como ele tava com saudade de mim. Ele tava.
Só que essa saudade, muito rápido, fez virar uma ansiedade que tirou o organismo dele de controle. Ele tá em sofrimento, ele não tá curtindo aquilo, ele não tá feliz Mas porque também você quando chegou. você parece que... Ele tá num desespero, porque onde que você tava, pelo amor de Deus, entendeu? É uma coisa mais do sofrimento do que do bem-estar. Né? Isso. Pra gente chegar no bem-estar, a gente tem que cancelar uma etiqueta humana, que é a da saudação efusiva, Aham. e alcançar esse ponto. Nesse momento que a gente troca a nossa resposta, que seria natural, isso pode ser considerado uma humanização, porque eu tô me movimentando em prol da relação enquanto humano, ou não é uma humanização porque eu tô adaptando o meu comportamento humano ao comportamento canino, às necessidades do comportamento canino. Essa que foi a questão que me Isso veio. é humano, né? O humano se relacionando, e se relacionando daí, né? Veja, Yara, se relacionando com a diferença. Uhum. O que atende à necessidade daquele ser, né? Que eu quero estar com ele. O que, para ele, e você diz, né? O que causa bem-estar para ele, não está numa situação de bem-estar. Aham. Então, eu me relaciono com ele de acordo com aquilo que, para ele, né, vai incidir num bem-estar. Então, o fato é da a tua diferença. iniciativa ser nos padrões humanos torna isso um Continua sendo processo humanos. humanizatório ainda. Ou não? Isso é humano, isso é do humano, né? Eu não sei nem Se colocaria relacionar isso. com a diversidade, né? Isso é do humano. Até não entre é a humanos, né? humanização. Se você for tentar se relacionar sempre da mesma forma com o mesmo humano, com o mesmo padrão, Não, Mas me parece que, inevitavelmente, a gente entra no ponto do que cada humano tem condição de enxergar e o que cada humano faz com isso. Aham. Aí vai ter aquele Isso. humano que vai submeter o animal Uhum. ao seu desejo, ou seu querer, ou a sua limitação, ou aquilo que não dá conta, do Aham. tipo, não dou conta de não ver a festa quando eu chego, ainda que isso cause um sofrimento. Aham. E eu acho que vai ter aquele humano que vai se E daí o humano que isso. decide pelo sofrimento ou não do animal É. naquela rotina. Exato. daí entra no lugar subjetivo desse animal, que é o que você veio aqui hoje falar. E que é o que inicialmente falou que você tem que ficar nesse vai e não vai, né? Você fica. Mas não até, é. Da mas família, não é, mas mas não não é. é. né? É. É filho, mas não é, né? É mãe, mas não é. E por que né? que é e por que que não é? E aí, ouvindo Porque vocês é nessa humano. conversa, eu não consegui parar de pensar no perfil de diferentes tipos de animais de estimação. Porque esse é, pelo menos da minha experiência com gatos e das amigas gatinheiras e de tudo aquilo que escuto ser muito comum, claro que tem um quê de generalização, mas do perfil do humano gateiro e do perfil do humano cachorreiro. Cachorreiro, Ah, cachorro. sim. Isso também se Mas discute. isso, Também. exato, é uma Se divisão Discute, muito mas é importante. diferente. Já tive as Se duas discute, mas é experiências, né? diferente. E pra mim é completamente diferente. É. E, inclusive, a escolha por gatas também passou por aí. Por reconhecer a ausência de um perfil meu, daquilo que eu nomeio como excesso de demanda de um cachorro. Aham. Então, pra mim, vem pra esse lugar que daí... Meu Deus, será que eu vou chegar lá? Minha evolução tá Então, indo pra aí. então a humanização. Eu vou virar gateira também. Tem que virar. Eu também já começo a pensar. Opa. Eu não tô dando conta dessa demanda. São disponibilidades humanas muito diferentes pros dois E perfis. por isso que tem crescido tanto, né? Nos Estados Unidos já ultrapassou a quantidade de gatos em lares do que de cães. Aham, e o Brasil tá indo pra isso aí também. Ainda que, evidentemente, que cada gato e gata vai ter a sua personalidade muito específica. Também. Inclusive, vocês falando, eu lembrei de uma fala da veterinária das minhas gatas. A gente montando a árvore de Natal e ela atende elas em casa, né? Uhum. E aí eu tentando montar uma árvore de Natal com duas gatas em casa. Era o E aí primeiro ela ano? tentando. Era o primeiro ano? Que era a primeira tentativa. Continuo tentando. Ela continua tentando. Tem que existir uma árvore de Natal. Um dia elas vão. Vai funcionar. E aí, ela contando de uma entrevista que ela tinha dado, em que perguntam pra ela como que se domestica gatos. E daí tinha a ver, óbvio, com o contexto da árvore de Natal. E ela falou, você domestica o humano do gato, não o gato. E Não, aquilo fez crie muito outros sentido. arranjos É. de Natal. Exato, exato. Pra mim, e daí tem um monte de meme no Instagram pra falar Sim, disso, inclusive, né? E Aham. pra mim fez muito sentido, porque quando eu vejo elas, são personalidades completamente diferentes, assim. Uhum. E eu até brinco, né? Porque daí eu acho que vem o ponto da humanização, do quanto a gente se projeta no animal. Uhum. Elas levam nomes que têm uma relação direta com a minha história.
Aham. Então é uma baita, coitada. Uma baita projeção. E Olha o peso que ela tem que carregar. essas caras. Tadinha. Mas pelo menos isso é visto, né? Eu acho que dá uma borda, né? Dá uma borda. Mas é impressionante a diferença entre elas. Assim, e as minhas amigas, as pessoas que vão lá em casa falam muito isso. Nossa, mas elas são muito diferentes. Nossa, mas a Catarina é muito pouco amorosa, porque a Lala chega, ela tá lá, tipo cachorro, né? Na porta esperando. E a Catarina tudo faz. Nem Você aí. chacoalha um petisco, ela vem. E é engraçado as interpretações que vem disso e como muda na relação do dia a dia com elas. Que a Catarina absolutamente tem uma sensibilidade incrível. E que a Lala, às vezes, eu já acho muito dependente. Tipo, vamos lá, cadê teu lado gata, né? Mas você sabe que acontece, e essa diferença, talvez isso mude, né, daqui uns 100 anos, sei lá. Mas se você for pensar, a domesticação do gato é muito recente. Sim. Vem da Segunda Guerra pra cá, a gente tem 70 anos de domesticação. Nossa, que dificuldade de falar essa palavra, meu Deus. Repete. Domesticação do gato. Isso, Ótimo. Né? tá certo. E o cachorro não, o cachorro ele já tá tá. acompanhando o humano Muito mais já. tempo. Isso, Tá. entendeu? Tá. Então tem muita diferença até, né? E é o que eu sempre falo, que eu acho bem interessante, né? Porque você pega um gatinho com características dóceis, mais humanizado, né? Mais humanizado, né? Mais perfil dele sociabilizado, também. né? Um gatinho mais sociabilizado, com um perfil mais equilibradinho pra essa relação e tal. E aí a gente castra, entendeu? Tá. E aí você não consegue ir de uma certa forma reproduzindo isso, né? Essas características de sociabilidade, Tá. porque a gente sempre tá castrando, né? Então você não reproduz isso. Uhum. Aí tem essas diferenças da espécie, né, do cão pro gato, porque o gato tá muito recente ainda, né? E com uma função muito específica do eliminar ratos dentro de casa. Isso. Então, o que Aham. hoje Tem a sua função, né? Não é só cachorro que trabalha. É. Ué, mas como assim? E ainda hoje, né? Uhum. E ainda hoje, eu tenho lá, meu pai tem silo de grãos e ele dá ração pra, sei lá, 10, 20 gatos lá pra que eles cuidem pra não ter rato. Aham. Uhum. Aham. Existe São ainda- parceiros nesse negócio Sim, ali. Aham. aham, E aí, exatamente. parece que passa também pela humanização, é impossível sair dos exemplos pessoais, né? Aham. Quantas vezes entra, sei lá, abelha, uns bichos assim que podem machucar elas em casa e elas começam a caçar. Eu fico enlouquecida atrás, né? Aham. Vai machucar, vai. E eu fico, gente, tipo, ela tá sendo uma Deixa com a gente, humana! tipo isso, né? E eu entrando em desespero, né? Ou de tentar comer bicho, ou de coisas assim, que daí a gente traz uma preocupação humana. Aham. Mas vai machucar, mas seja em termos práticos, vou ter que te levar na veterinária no teu tempo da semana, né? Ou em termos também Aham. de vai machucar, vai... Preocupação. Exato, quando assim, nasceram pra isso, né? Aham. A gente que faz um movimento Aham. contrário. Aham. E o quanto, inclusive, os gatos que são humanizados, né? Que são trazidos para o ambiente humano e posteriormente abandonados, não é que isso é crime, né? Uhum. Porque não vai sobreviver, não tem Uhum. condição de sobreviver Uhum. num ambiente do qual não estava, pelo menos, vivendo desde sempre. Uhum. Né? Verdade. Eu falo isso direto, né? Que um espaço que um animal não castrado precisa, um gato não castrado, ainda mais o macho, que é mais, né, expansivo no território, digamos assim, ele precisa em torno de 1.200 metros quadrados de área para ele viver. Mas o que é castrado é em torno de 30 a 70. Nossa. É um apartamento. Aham. É um apartamento. Aham. E aí tem a gatificação das casas, né? É. Porque eu morava numa casa toda gatificada, obviamente, né? Eu brinco e todo mundo que chega na minha casa fala isso, que a casa é delas e que eu moro lá. Aqueles playgrounds pela casa inteira. Uhum. E aí eu mudei de casa e não tinha instalado ainda o playground da casa. Porque uma é muito aérea, porque eu queria uma gata aérea, depois vocês quiserem contar a história dela. E a outra é muito terrestre. E aí, o tempo ali, sei lá, 3 semanas até eu conseguir instalar, elas começaram a brigar muito. Olha. Olha só. Porque elas começaram a disputar um Território. território, Aham. né? E porque não tinha a casa gatificada ainda. Aham. Vai acelerar o processo, vai arrumando, acelerar o processo de gatificação. Gratificação. Para elas ficarem mais confortáveis. Exato. Aham. E tem muito Gera isso mesmo. mesmo. Aham. E a Gera. romantização, né? Eu trabalho em alguns dias da semana, tendo online em casa, e aí, evidentemente, que fecha a porta do escritório, porque senão elas vão, sobem em cima, vêm dar oi pra paciente, não dá, né? E aí elas ficam pro lado de fora e às vezes miando.
Aí veio um dia a veterinária delas, eu falei, eu acho que elas ficam com saudade, né? Porque eu fico fechada dentro dela. Ela falou, não, Yara, é só o território, porque você precisa do território. O teu escritório é grande. Adoro. Menos, Yara, você é menos. Vamos lembrar pra ela, você não é tão importante assim. Vamos sair desse narcisismo. Processo analítico são as gatas. Isso aí é o narcisismo humano. Exato. Então, penso que é esse o ponto que vai ponderar a humanização, né? Quando você está atenta a isso e reflete. Opa, pera lá, né? Eu sou menos aqui, né? Exato. Então, é quando você monitora, né? E entender outra espécie, né? Porque o que a Vete entender outra espécie. Ela é outra espécie. Isso, entender outra espécie. A partir do teu olhar é saudade. Exato, né? exato. Né? Exatamente. Porque o quanto a gente tá falando do pet, né? Dos gatos ou dos cães, mas o quanto a gente faz isso nas relações entre humanos. Sem dúvida. Por vezes a gente não se dá conta do quanto você tá demais, né? Sem dúvida. E aí você tem que, para que essa parece. relação seja até saudável, né, entre humanos, isso também é necessário. Sim. Né? Sim. E inclusive eu acho que no meu caso eu tenho certeza, imagino que não é o único exemplo, que até essa fonte de amor gigantesca também passa por aí. Porque é um baita aprendizado com elas diariamente. Eu acho que não teve nenhum ser humano que me fez Te possibilitasse pensar tanto em isso. limites quanto a relação com elas. Porque é pensar no limite diariamente, né? É pensar em diferentes formas de amor, é pensar no amor que não passa pela posse, é pensar em muitas questões humanas pela relação com animais. Daí a gente entra naquela coisa do amor incondicional. Até que ponto, né? Porque se você não der água e comida, eu quero ver quanto tempo vai durar esse amor. Exato. Né? Ou com dor, Exato. né? Eu sempre falo isso, eu falo, gente, eu com dor, se eu mordo com dor, imagina o cachorro, né? Ou um Sim. gatinho. Sim, exato. né? Total. É. E o bicho não tem. Ele não tem critérios pra reagir a alguma coisa. Ele tem os critérios dele, né? Então, tipo, o bicho tá desconfortável. Ele vai sinalizar o desconforto, ele não vai pensar assim, não, a pessoa tá recebendo visita. Então eu vou miar mais baixo, ponderar. eu vou arranhar menos. Minha humana Eu tá vou- trabalhando, eu não posso Eu não posso atrapalhar. Isso. Isso não Ele existe. não vai fazer esse Isso. julgamento, né? Não vai. Apesar de que, de vez em quando, acontece alguns estereótipos que se encaixam muito com a realidade. E aí, teve um aluno que eu fui atender faz poucas semanas. Ela falou assim, eu tenho certeza que esse filhote que eu comprei é a reencarnação do último cachorro que eu perdi. Daí eu perguntei por quê. Daí ela falou, porque eu peguei o bichinho, na hora que eu peguei o bichinho que o outro cachorro mais gostava, ele pegou o bichinho, saiu correndo e foi pro mesmo canto onde aquele cachorro sempre ia. E fez o movimento exato, igual, e ficou parado e ficou olhando pra mim. Aí eu perguntei como que tava o ambiente nessa hora. Ela falou, não, tinha só tinha os brinquedos dele na cozinha, eu peguei um brinquedo aqui e a caminha tava lá no canto. E daí a gente começou a brincar e eu percebi que no perfil de comportamento dele, ele era ansioso e assustado. Então, qualquer aumento de dinâmica de brincadeira já fazia ele assustar um pouco e buscar proteção. Onde que ele ia buscar proteção? No cantinho, na caminha. Então, se a gente pensar na construção de uma sequência de comportamentos que levou a um padrão, tem explicação. E se a gente pensar na reencarnação, também tem. Qual Né? é o viés que... Né? Porque ele podia ter escolhido outro lugar pra se sentir seguro, né? Sim. E aí é uma dificuldade que a gente não pode entrar nessa seara. Eu, como adestrador, não posso entrar nessa seara. Eu posso dizer assim, que foi o que eu disse pra ela. Eu falei, é impressionante, né? Mas eu preciso te passar a visão comportamental disso. Qual é a que tem razão? Não sei. Mas, Responde, né? né? Que responde. Qual que leva a gente pro próximo objetivo, que é que ele esteja calmo? Vamos entender isso como um perfil ansioso. Vamos tratar esse perfil ansioso que, né, chega em outros pontos da rotina, né? Isso é uma dificuldade grande das pessoas entenderem como que uma configuração emocional pode afetar em outros pontos. Então, o meu cachorro morde pessoas na rua. Beleza, então a gente vai ter que começar com exercícios de concentração na hora da refeição.
Não, Isso tem a ver. meu amigo, você não Pois tá é. entendendo. Eles não mordem as pessoas na hora que eles estão comendo, é na hora que eles estão passeando. Aham. E daí tem que montar todo um raciocínio pra dizer, não, isso aqui faz ele ficar mais relaxado, concentrado, tranquilo, controle mas motor, se controle... for pensar por um viés da psicologia, é mais ou menos eu dizer assim, não, ok, tem esse comportamento aqui, então a gente vai tratar só exatamente esse comportamento aqui no ponto, ou talvez uma medicação para este comportamento aqui neste ponto aqui, e não precisa olhar Isso, e ao invés de todo você o vir no entorno. meu consultório, É. eu vou resolver a tua crise de casal Isso. indo na tua casa, porque a tua crise de casal acontece na tua casa e não no meu consultório, Isso, né? exato. Seria algo equivalente. Aham. Né? E agora, olha como tem um olhar subjetivo por trás, né? Porque uma coisa é me relacionar com esse cachorro que chega nessa casa desse novo lugar. Aham. Que é diferente de eu me relacionar com a reencarnação do meu cachorro que já esteve aqui. Anterior, que já tinha uma carga de Ah, memórias é uma gigantesca. relação completamente Outra. diferente. Aham. Exatamente. Ah, aham. E uma coisa que eu notei muito, assim. E daí esse Ela- cachorro vai começar a responder deste lugar também. Exato. Isso, só que com outro padrão de comportamento, né? Sim. Porque E isso é talvez uma não coisa sem que ela fala. sofrimento, né? Talvez não. É. Porque o que essa pessoa me falou muito era da calma do outro cachorro. Aí eu pensei por dentro, nesse caso a encarnação fosse lógica, a reencarnação fosse lógica, esse cachorro não teria esse desvio de ansiedade. Uhum. Ele teria respostas mais equivalentes às respostas que o outro cachorro tinha quando estava com medo. Aham. Se a resposta motor é a mesma, a resposta emocional também deveria ser É. equivalente. Isso, Mas e nesse aí- caso, aí... Tem fundamento? Não É, tem? Não tem sei. Meu fundamento. pensamento foi até aí. Tem fundamento, que ele responde ao lugar subjetivo, Exato. né? Mas que você disse são as duas respostas. As duas? É? Isso. Porque aí, em que momento uma serve ou a outra serve, né? Então, para pensar o humano, né, desse lugar subjetivo, estava respondendo a ela, né? Uhum. A resposta da reencarnação responde para ela, né? Mas ela precisou de você. Né? Para Porque- responder a parte comportamental. Isso, porque então ele não estava correspondendo, né, certo, ao outro que era tranquilésimo. Esse já não era Sim, tão tranquilo. porque daí então, teve por isso esse você ponto. entrou. Teve esse ponto pro objetivo de comportamento dela. Que- Porque ela isso. falou que ela conversou com ele muitas vezes, chamando ele pelo nome antigo e dizendo, cara, lembra que você era assim, você era assado, não sei o quê. E daí, quando ela falou comigo, ela tinha, assim, uma esperança gigante de que ele tivesse os mesmos trejeitos todos e um incômodo muito grande. Porque como que ele é Porque ele assim, não tinha. agitado? Como que pode? E aí, como é que né? a gente Será pensa isso, Yara, no lugar do tutor? Né? Sim, eu até fiquei pensando, ouvindo vocês, o quanto será que a própria ansiedade desse cachorro também não passa por aí, né? É potencializada, No mínimo. Potencializada. Né? Exato. Dessa expectativa. Exato. Uhum. Né, do humano sobre ele, né? Sim. E, te- Aham. e teve uma pincelada do outro cachorro quando a gente começou na última sessão os treinos de concentração. Uhum. Porque daí parou o olhar disperso, parou o excesso de comportamento motor, parou a falta de senso, de lateralidade, de movimento, de coordenação motora. Ele acalmou, ele parou assim, ficou, concentrou, e daí bonitinho, ganhou uma ração. Daí eu pedi pra ele, vem mais perto, ganhou uma ração. Aí ele veio, pulou em mim, eu só tirei a atenção assim, fiquei esperando. Esperei alguns segundos, ele parou, pensou, voltou. Aí ela deu um sorriso assim, falou, assim tá mais parecido com ele. Mas ela Né? vai investir. Não sei que como vai entrar, fazer? porque a educação desse cachorro, o desenvolvimento emocional dele, depende diretamente da relação com a família. Eu acho que depois do Então, pra eu provocar pra eu provocar o efeito do cachorro, eu tenho que Não. provocar o efeito da família. Depois do programa tem duas psicanalistas. Tá com a agenda aberta, né? Se for o caso, né? Você pode passar pro tutor. Mas acho que isso diz do trabalho que a gente, né, discute com alguns convidados aqui, no quanto hoje, né, nessa relação humanos e pets, o trabalho é interdisciplinar, Sem dúvida. né? Então, não cabe só o médico veterinário, não cabe só o adestrador, né? Fernanda, acho que dá o depoimento, tem um limite ali, né? Precisa de um outro profissional, que vai ser o médico veterinário, que vai ser o psicólogo, que vai ser o adestrador, né? Que essa é um pouco a perspectiva que nós entendemos aqui no Bicho Gente, né? Essas relações, elas são relações complexas, né? E que precisam de diferentes olhares, que têm uma especificidade, né? Exato. E me parece que complexas especialmente pelo humano, né?
Sempre. Sim. Sempre. Animais dá pra criar Exatamente. toda uma readaptação, um adestramento. Agora, Aham. mano, não. Ser humano é mais difícil. Na verdade, o Fernando adestra os humanos, né? É. Os humanos. Vamos falar bem a real. É. Vamos falar bem a verdade. É isso. Né, Fer? Sim, porque se eu entro com alguma coisa pro cachorro, o cachorro responde bem demais. E daí Se não a fosse o tutor, os sensação... problemas dele estavam resolvidos. A sensação que a pessoa traz é assim, nossa, como ele é inteligente e aprendeu rápido. Calma, ele não aprendeu, ele fez certo. Exato. Para aprender, ele precisa criar uma habilidade, ele precisa ter acesso fácil a esse comportamento, ele precisa ter algumas ancoragens, assim, tipo, você fala, você pede para ele sentar, e depois que você pediu, ele traz esse comportamento na cabeça e transforma em movimento, né? Ele faz essa coisa a partir do pedido. E aí a pessoa vê que isso não acontece. Então, a esperança foi lá para cima, porque na primeira movimento de ração que eu fiz, o cachorro já obedeceu e ficou bem bonito. Só que na hora que ela tenta de novo, o cachorro já não O que faz. precisa é disponibilidade humana, né? Aí a pessoa tem que ter Exato. alterações, porque daí Tem. aí ela fica É o querer se ansiosa. relacionar, né? Isso, Val. Ela fica Né? ansiosa Observar, e muitas diferentes. muitas ficam agressivas. Sim. Ficam bravas. Como que você não tá me obedecendo? Como que você não tá fazendo o que eu tô pedindo? Eu Né? acho que esse é bem um ponto de ver um animal como um humano. Pra mim, esse é um dos exemplos clássicos. Um Uhum. animal é um animal. Né? Você não pode cobrar dele. né? Tá Iniciativas pra humanas. ser adestrado nesse exemplo, né? E aí o esperar, o entender que é, porque veja que na medida em que eu fico brava e como você não me obedece, eu tô levando pro pessoal. Sim. Eu não tô olhando pela perspectiva de o que eu fiz diferente Eu tô de considerando você, que ele sabe o você- que eu queria dele, né? Exato, que Uhum. você lhe obedeceu e eu não obedece. Não, é você não me ama, você não me obedece, você não... E daí entra numa outra lógica de relação que me parece causa sofrimento para os Sim. bichos, né? É. Sim. E daí tem a Experimento questão da para isso. frustração, porque eu tô sendo frustrado, porque ele não tá, Exato. né, respondendo daquele lugar que eu gostaria. Eu acho que segue o Mas padrão daí de qual é? sofrimento da relação humana também, né? Porque às vezes você fica em situações onde você sai do sério porque alguém não fez o que você achou que era óbvio que a pessoa deveria Aham. fazer. Isso, Isso, né? E aí, com autonomia... Claro, diferentes formas para cada ser humano, mas com uma certa autonomia humana, né? Uhum. Porque nas O relações eu humano tenho a tem essa condição possibilidade. exato, de me O cachorro, o distanciar dessa gato, não. pessoa, ou às vezes não necessariamente naquele momento, Uhum. mas em outro momento isso pode vir a ser, mas o animal não. Isso. E daí pensar as N patologias, né? Ah. As alergias, não é minha área, mas eu acho que a gente Aham. pode pensar uma analogia. Sim, mas é, legal nesse mas é. sentido. Mas será que- será faz que- todo adoecimento sentido. dos animais. Aham, sim. Será que as prisões psicológicas não podem ser equivalentes às prisões físicas do animal? Tipo, eu tenho um animal que tem necessidades. Eu não sei dessas necessidades porque eu não conheço de comportamento de nada. E aí ele tá sinalizando que ele precisa de mim, mas eu não tô dando o que ele tá me pedindo. Se fosse numa relação humana, seria muito mais fácil. Abandona, cada um vai pro seu lado, cuida dos seus interesses, né? Por um animal, por que não pode fazer isso? Porque se você abrir o portão e deixar o animal fugir, ele pode ser atropelado, ele pode acontecer alguma coisa, você tem uma responsabilidade sobre aquele animal e tudo mais. Só que eu já vi muitos casais falando falando assim, com esse teor. Eu não gosto daquela pessoa. Só que eu não... Como é que eu vou separar agora, depois de tantos anos de casado? Ela me enche as paciências, mas o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Isso não seria a mesma prisão que o cachorro tem com a porta fechada, que ele não pode sair pra rua? Não. Então, eu vejo bastante diferença também. É. Não acho que é. Não, um claro, fora a paralelo, diferença óbvia de É. poder ter acesso a espaços Isso, físicos, é isso. né? Então, mas é tudo isso. É, Até porque Não, mas a gente tá falando de relações assim, né? É um animal aqui que não tem essa consciência do que eu deveria ter e não tô tendo, e um outro humano aqui que deveria saber o que o animal precisa ter e você não tá fazendo. o que o outro humano tem, né? Agora Certo. a relação Sim, humana já humano tá é no outra- horizontal, é outra né? Eu vejo coisa, assim, é. pelo menos. É. Então, mas será que ela tá ou ela deveria estar numa horizontal? E daí quando você aprofunda em detalhes de vidas, de relações, elas estão, às vezes, Não, ela deveria. com desbalanceadas. certeza. Deveria, É, deveria. Mas eu não consigo ver um paralelo com essa relação que você utilizou, porque
Por exemplo, né, aquela teoria do John Bowlby do apego, né? Ele fala, inclusive, que a criança tem, e a gente usa bastante a teoria dele para fazer essa associação do apego do animal com o humano, né? Porque a criança vai buscar uma figura mais sábia e mais forte com uma questão de proteção até, né? De sobrevivência. Sim. E o animal também. Sim. Busca esse lugar, de uma certa forma, de alguém que vai protegê-lo, que vai cuidá-lo. Ele se apega a gente, tem um laço afetivo ali, né? Aham. E que daí é o humano que vai responder sobre essa relação, né? Então, mas qual é a liberdade do humano, até onde vai a liberdade do humano de escolher aquilo que ele busca? Como é que é isso, Yara? Eu acho que talvez essa perspectiva a gente pode ver ela como um exemplo da nossa humanização em relação aos animais, o próprio se fazer essa questão. Uhum. Porque enquanto tu falava, eu fiquei me questionando, será que as pessoas não falam? Não fazem? Eu acho que as pessoas não falam, de repente, né? Ah, que ódio desse animal, não quero mais. Sim. Mas a gente vai pensar em N casos de abandonos escondidas. É sim. Né? Aham. Sim. Eu acho que as Sim, pessoas não, sim. diferente de não vou jogar essa criança no lixo, mas um animal que tá incomodando bem escondido desde que ninguém saiba, será que não? Aham, Né? sim. Então eu acho que de fato desperta questões diferentes, só que obviamente que não sem questões, né? Sim. Uhum. Que não é sem questões para alguém que toma uma atitude dessa tamanha humanização dos animais, inclusive. Né? Mas se a gente for pensar pouquíssimo tempo atrás, a lógica era completamente diferente. Então, assim, esse cachorro tava incomodando, eu me livrava dele, eu Sim. deixava, né, no mato. Abandonava, matava, eu fazia, abandonava. né? Sim. E aí, né, a gente nem precisa pensar muito tempo atrás. A Catarina é fruto de um abandono. Né? Então, Olha a aí. Catarina, no meio da pandemia, uma pessoa chegou e soltou dentro de uma caixinha 3, 4 gatos numa Nossa. casa abandonada. Uhum. E aí, uma dessas gatas, daí tinha uma pessoa que tava cuidando, uma amiga minha queria adotar uma gata, soube dessa história, foi lá e eu e ela fui junto com ela, a gente buscou essa gata. Quando ela chegou, a primeira gata da vida dela, chega a veterinária e fala, então, temos uma surpresinha aqui. Tanto é que o nome da gata é Surpresa. Surpresa. Porque Ela veio recheada. ela veio recheada com 6 filhotes. E uma Nossa. delas é a Catarina. Né? Então, eu acho que não tá tão longe. Eu acho que as Sim. pessoas, de fato, abandonam. E aí, hoje em dia, assim, ela tem muitos problemas de saúde. A mãe da Catarina. Né? A Catarina tem alguns, inclusive, também. Então, aí você fica pensando, era o meio da pandemia, abandona essas gatas. Será que já tinha esses problemas? Uhum. Será que justamente abandona por Por- não conseguir dar Uhum. conta da... Então, acho que assim, não abandonaria talvez um humano, ou pelo menos não saindo tão ilesa, porque nesse Uhum. cenário ninguém viu tudo. Assim, Sim. Uhum. ficaram sabendo, mas ninguém viu. Essa pessoa não Sim. foi responsabilizada, não que subjetivamente não possa É. ter se sentido Talvez não tenha culpada, tanta sabe? consequência. É. O objetivo Né? tá posto ali. É. Exato. Uhum. Mas A dizia... consciência fica cobrando. Fica, aham. É. Ou não. É. Ou não. Ou não, Eu acho né? que também é uma Aham. idealização nossa. Aham. Tá Pois é, a gente gostaria que ficasse. Fácil mediante um ato desse, mas acho que não dá pra fazer Não, essa é. sensação. E a pessoa tá tudo bem, Às vezes nem dormindo faz tranquila. Então, mas é nesse ponto que eu quero chegar na prisão das relações humanas em comparação às prisões com os animais. Eu abandono meu cachorro de propósito. E eu não tenho culpa com isso, porque eu não sinto por N motivos. Todos os motivos que me fizeram chegar até ali e tomar essa decisão. Isso é uma prisão pra mim também? Eu não tô preso na condição de viver com esse padrão até que eu tenha uma oportunidade de alguém me falar alguma coisa que faça sentido e troque a minha noção sobre Não a é coisa. alguém que vai falar, né? Eu acho que Ou a passa informação por uma vai chegar, Não, não sei. que passa por uma questão que tem que ser sua. Né? Acho O que- quanto isso te incomoda, porque acho que o que a Yara traz inicialmente, né, nas roupas, né, da Catarina tem que comprar roupa, tá com frio, então vai escolher roupa lindas, maravilhosas, todas fofinhas, né, deviam estar assim, né, puros pompons, né. Gastou uma cheia- fortuna cheia das de uma roupinhas. fortuna, né, estavam ali, né. Mas isso faz questão, Uhum. isso gera um incômodo, Uhum. né, e ela olha para esse incômodo, ela dá ouvidos a esse incômodo, e isso daí diz para ela, pera lá, o que está acontecendo aqui, né? Uhum. Então não vem de fora, tem que vir de dentro, né? Uhum. Essa questão que te interroga, essa questão que te incomoda, tem que sair de você, né? E aí- E aí o movimento vai ser feito, Sim. né? Aí vai Uhum. se pensar e vai
né, que comportamento você vai ter, né? É exatamente Sim. nesse ponto que eu penso no nosso olhar que humaniza um bicho que não é humano. Isso. Né? Uhum. Porque que causa sofrimento para os animais, isso me parece que não há a menor dúvida. De fato, causa e causa muito. Mas entender que esse sofrimento vai gerar um sofrimento tal qual é o do humano, aí eu acho que é a humanização do bicho. Aham. Uhum. Eu acho que essa é a Sim, grande é. diferença. Sim. Verdade. Sim. Porque daí é um olhar nosso. Sim. Que Você aquele tá pegando sofrimento vai ser características assim. nossas e colocando Exato. neles. Projeção, né? Projeção, Exato, né? Projeção exatamente. ali. Exatamente. Então, acho que é sofrimento. Mas não é um sofrimento humano. Uhum. E aí eu tenho um... Posso? Não, eu ia perguntar se a humanização, no teu ponto de vista, tá no resultado, ou no resultado do ato dentro dessa relação, ou na intenção. Porque se a gente pensar assim, roupa, o gato já tem o pelo, ele já tem o equilíbrio térmico dele na pele, naturalmente, ele não precisa de roupa, e se você colocar uma roupa pode causar algo ruim. Quando você comprou a roupa, você não sabia, a tua intenção era proteger, era cuidar. Né? Não tinha essa informação de que você não tinha acesso a essa informação para fazer esse trabalho interno que você falou, de tomar de sair de dentro de você a conclusão. Tinha que ter perguntado pra veterinário. Trouxe a conclusão quando? Quando ela ficou sabendo que, cara, não precisa. Não. Não? Na verdade, o que foi a observação, né? Que ela tremia de frio. E aí, Aham. colocava a cobertinha, ela ficava tranquila. Sim. Então, tanto é que eu acho que na perspectiva da Lala, aí fui eu. Na perspectiva da Lala foi assim, não precisava e eu sabia. Então, assim, né, era pra ver as Eu tava aqui mentiras, olhando o que a você tava mesma fazendo. roupinha, né? Então, agora, com a Catarina, era... que ela iria encontrar outras formas de se aquecer, Sim. não tem dúvida. Aham. Sim. Então, acho que assim... Óbvio, Não, mas mesmo- ver eu ela imagino. com a roupinha, meu Deus, que bonitinha, olha só, a roupinha colorida igual Aquela uma da outra. sensação. Exato. Gêmeas. Essas gêmeas. Foto pro Instagram. Então, acho que nesse sentido, né, veio de mim, daí tanto o ato quanto a intenção da humanização. E aí, olha que interessante, né, o quanto ser tutora de gato é uma posição, em alguma medida, confortável. Porque o que me deixava tranquila? Ambas tiravam a roupa toda vez que se sentiam desconfortáveis. Ou melhor, supunho eu que era um Aham. desconforto. Né? Aham. Agora, tinha vezes que colocava a roupa na Catarina, ela ia lá e se roçava na cama até que E saísse tirava. a roupinha e tirava. Quando eu vi aquilo me deixou absolutamente confortável. Isso antes do insight de que, peraí, o que eu tô fazendo? O que tá mudando aqui dentro de mim? Vamos parar com essa história de roupinha pra gata, né? Aham. Mas me deixou muito confortável perceber que ela tinha autonomia. E que é justamente o que Sim. me faz escolher esse perfil de bicho. Aham. Então, obrigada. Não me deu o que eu te peço, não é disso que eu preciso. Não me deu humanização, que não é disso que eu preciso. E aí, eu acho que, inevitavelmente, a gente entra numa discussão que me incomoda muito da nomenclatura de animais como filho e filha. Aham. Eu entendo que isso referencia uma relação de muito amor, mas eu acho muito complexo que seja nomeado dessa forma. Uhum. Porque eu acho que aquilo que desperta um filho ou uma filha e o processo de educar é, no mínimo, sensível a gente pensar nesse nível de comparação. Porque a gente não está falando da complexidade de um processo de educar um outro ser humano, Aham. de acompanhar o desenvolvimento de um outro ser humano. Uhum. Então, eu entendo que isso referencia um tamanho amor, uma forma de amar, uma profundidade no amor, mas acho que a gente precisa ter alguns cuidados até pelo que daí se leva a pensar sobre a maternidade, que é bem mais complexa do que ser tutor de algum Aham. animal. Aham. A Lânia ia amar ouvir o que você tá falando. Lânia, ouça o que ela tá falando. Não sabe por quê? Às vezes eu quero corrigir algumas determinadas coisas lá em casa, né? Então ela fala assim, deixa eu humanizar, porque o Todd não vai fazer interferência nenhuma na sociedade. Se fosse um filho, seria diferente. Ele é um cachorro, deixa eu... Tá só dentro desse contexto aqui da família, deixa ele, esse universo dele. Pronto, tem a tua fala agora. No mínimo, é uma redução de danos, né? Com o animal e não com o ser humano. Porque eu acho que tudo isso é próprio da nossa relação Sim. com humanos. A gente tá falando de humano o tempo inteiro. Sim. Então, isso é a forma que a gente estabelece Então, a nesse relação com os sentido, humanos, a relação né? é sempre humana. Exato. Eu não Ah. posso, eu não tenho como estabelecer um outro tipo de relação. Exato. É. Mas o quanto essa humanidade causa em mim. Exato. Né? Mas daí seria então a relação com o humano seria a humanização.
Não, é humano. É do humano. É do humano o relacionar-se. Porque nem Sim, humanização não é, É. né? O que a gente fala é da antropomorfização. É disso que Sim. se trata. É. Né? Humanização nem Ah. existe. Né? É. Ah, Isso é entendi. senso comum, né? Um vocabulário Até inadequado porque que a gente seria utiliza. impossível humanizar um animal, né? Um animal Isso. nunca tem a potência de se tornar um De se humano. tornar um humano, É. sim. É. Aham. Eu imaginei que a, que a sustentar uma nomenclatura fantasia, seria a no fundo, né? pretensão É, de... é bem isso né? mesmo. É isso mesmo. Não, não, É tipo, o não tornar, mas... antropomorfismo. Esse seria o Isso, nome isso, correto disso desse que se trata, processo. né? Exato. Então, Entendi. a gente, Acho que, né, e aí, no acho fundo, que só a nomenclatura já é inadequada. É Aham. quanto alguns humanos suportam ou não sustentar a fantasia de que aquele animal é humano. Isso. Claro que a gente não tá falando de uma Uhum. fantasia literal, né? Sim. Sim. Pelo menos a Sim. grande maioria das pessoas sabem que o animal não é humano. Sabe que o animal não é animal, mas não sabe até que ponto, né? Mas não sabe em detalhes. Não que isso não possa gerar exato. fantasias, né? Sim. Então, esse animal é a encarnação de alguém. Aham. Então a Aham. gente tem filho. É o presente que eu ganhei do meu pai. Exato. Sim. E que É o daí pre- é ainda ok porque tem um intermediário, né? Não é a aham. representação do, é a representação do pai, mas não é a representação do homem-pai. Do é a homem-pai, representação de um sim. presente que vem do Sim, pai. do É o pai. presente, Uhum. né? É a Exato. presença, Exato. É. né? Exatamente. Ah, É. Exatamente. Complexo isso? complexo. Não é? Difícil isso. E nos dias de Mas hoje isso tá gostoso de muito navegar, difícil, né? Nossa Sim, senhora, Difícil. tá quentíssimo. Como chegar a esse meio tempo, né? A esse equilíbrio, né? Sim. É. E aí é do humano, né? Não tem como um animal chegar no meio termo de algo que não o pertence. Aham. Né? O meio termo é do humano. É a gente que tem a possibilidade de olhar pra roupinha das gatas e falar, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Tá Sim. causando sofrimento pra todo mundo, vamos repensar essa Aham. lógica. Isso é próprio do humano, né? Uhum. Pode Sim. ser, tem a potência de ser próprio do A humano. potência de ser. Deveria, né? Exato. Aham. E aí eu Deveria. acho fantástico a gente olhar para os diferentes perfis de tutores de diferentes espécies de animais. Sim. Na minha família, todo mundo ama muito animal. Eu tenho uma prima que é veterinária e ela Uhum. tinha uma jiboia em casa. Nossa. Ah, Eu olha tinha só que- tartaruga. Aham. Então, assim, é um perfil completamente Uhum, diferente, né? Que uhum. suscita também questões. Né? Sim. Eu morro de medo de cobra. Quando ela adotou a cobra, Que falei, é isso? foi um prazer conhecer sua casa, nunca mais voltaria aqui, né? E, de fato, é. Vamos falar mais muito- sobre isso. Qual o simbolismo de uma cobra? Mas eu acho que Qual é a questão pro humano aí, Qual é a né? questão pro humano aí dessa Então, cobra? Eu acho interessante pensar Sim. essa diferença, porque Sim. daí a gente vai. Tem os animais que não se submetem, que se submetem sutilmente, que se submetem muito. Uhum. Né? Então, se a gente pensar numa cobra, não se submete. Não, de É um jeito gato se submete mais ou menos. pouquinho, é. Um cachorro se submete com uma intensidade maior a essa relação com o ser humano. Sim. Uhum. Então, isso também vai dando notícias da nossa relação humana com outros Uhum. seres. Sim. O que a gente Uhum. consegue domesticar e o que não, Sim. né? Porque é uma ilusão achar a que gente você lida, domestica uma cobra, né? Exato. É uma fantasia. Exato. E até onde, né? Qual é esse limite aí da Exato. Uhum. relação, Uhum. né? É. Uhum, uhum. E a relação saudável, como que a gente poderia pensar? Como que ela seria equilibrada minimamente, né? Para o humano, né? E que trouxesse bem-estar, né? E não sofrimento pro animal. Eu entendo que a relação saudável passa e parte de um ser humano saudável. Uhum. Eu acho que o ser humano que vem a estabelecer a relação com esse animal de um lugar que não seja qualquer outro, que seja estabelecer uma relação de afeto com outro ser, reconhecendo que é outro ser, a gente já vai estar falando de outra ordem passível de ser observada por esse ser humano, Uhum. no sentido de que lugar que suscita essa relação com esse outro ser. Uhum. Até numa disponibilidade de conhecer o diferente, de conhecer o outro, né? Uhum. Pra se relacionar. Uhum. Também parece que a relação saudável, ela passa pelo quanto eu consigo estar saudável, Uhum. consigo ser saudável e consigo dar conta da diferença. Dar conta da diferença é muita coisa, né? Mas pelo menos ter a dimensão dela e fazer algo com a Aham. diferença. Tá. Uhum. Acho que o principal passa por aí. Uhum. Que daí é reconhecer o outro como o outro. E daí isso é saudável tanto para as relações humanas quanto para relações Pra entre co- seres entre humanos e outros seres. vivos aí. Uhum. Aham. Então, Exato. pra eu conseguir reconhecer o outro, eu tenho que saber cada vez melhor quem eu sou pra saber o que eu não sou e chegar no outro. É isso? Quem eu sou, isso. Não só o que você não é, mas o que você é. Né? E o Isso, que é. você- Conhecer o que eu Exato, sou pra exato. saber o que é um outro, Exato. né? Até porque, em última instância, salvo algumas exceções, aquilo que te incomoda no outro é mais teu do que do outro. Aham. Né? E Sim, isso não é diferente sim. com os animais. Até É. porque os animais, em especial alguns, têm pouca dificuldade em impor esse limite.
Sim. Exato, Uhum. exato. Ela vem e quer carinho, quer oi cada vez que eu chego. Mas quando ela não quer mais, se eu Tchau, não largo, não tem negócio. arranha, vai Aham. largar. Deixa, Não tem opção não deixa. largar. Aham. Faz. E que às vezes os seres humanos se submetem, né? Sim. Entra Sim. outro nível de complexidade. Como é que eu vou Aham. perder esse amor? Mas e se eu não abraçar? E daí se a pessoa Aham. não me quiser mais? E Uhum. não quero E perder daí, essa relação. e daí nessa hora a pessoa pega todas as interpretações humanas dela e coloca no animal pra conseguir encaixar aquela esperança de que a análise dela tá certa. Tipo, eu vou fazer isso porque daí o meu animal vai gostar mais de mim, mesmo que não obrigatoriamente. Tipo, quantos alunos meus têm cachorros ansiosos porque eles apertam os cachorros e abraçam e beijam e fazem não sei o quê. E quando eles fazem, você vê que o bicho tá tentando. Ele não tá aguentando, não tá gostando daquilo, ele quer sair dali. Não. Aí a pessoa fica fazendo força, segurando pra ele ficar. E daí na hora que solta, o bicho sai correndo e vai fazer outra coisa. Uhum. Na hora que a pessoa chama pra pegar o bicho, Não vem, não claro. vem, não Uhum. vem. Porque a resposta normal dele é: colo é legal? Não é legal. Não quero, tchau. É um raciocínio curto. Mas ele tá Né? respondendo, tá dizendo, né, que olha, Isso, não quero, é. que deu, né? E é uma resposta imediata, uma interpretação imediata, uma construção muito primitiva, né? Ele não consegue deixar isso complexo. Só que a pessoa deixa isso complexo e pensa: como que eu vou deixar de abraçar o meu cachorro? Exato. O Pra trote- onde vai a nossa relação se eu não abraçar o meu cachorro, né? E aí a gente pode pensar como um exemplo de algo não saudável. Uhum. Aham. Veja que a necessidade do abraço, entender que isso é amor, é da pessoa. Da pessoa e não do animal. Mas Isso. você sabe que eu fiquei pensando nisso que você falou, até dessa nomenclatura que a gente fala, pai de pet, né? Ai, meu filho. Aí você fica pensando assim, tá, mas que tipo de pai é esse? Que tipo de filho é esse? Que lugar é esse? Porque se você for pensar, se a gente vai pensando, eu sou pai, eu sou mãe, implica em dizer não. Implica em colocar limites, implica em ter tarefas e coisas que, eu não sei, parece que tá perdido esse pai, esse mãe aí meio solto, sem nada pra fazer, e eu posso tudo, e o que ele quer eu dou, não tá. Ou talvez até traz o limite pela via de uma relação humana, não na relação Isso. com outro ser. Não reconhece esse outro ser, Exato. né? Então não Tá. pode subir no sofá. E fala, como se estivesse falando com um ser humano. Aham. Entendi. Tipo assim, Tá. na cabeça Aham, do humano tá aham. colocando limite Tá no animal, colocando só que não limite, tá. aham, mas Porque como não se tá fosse um usando humano. Exato. Aham, Porque tá entendi. distante dessa linguagem Uhum. De que o animal reconhecimento entende do que tem ser. um adestramento. É. E a conclusão tá na resposta, né? Se você fala, você explica, você pede, pelo amor de Deus, implora, e você vira as costas, o cachorro sobe. Aham. Ele não entendeu absolutamente É nada que- do que você falou. É que dá a impressão de Tá que tá falando meio sozinho. deturpado esse lugar de pai e Sem mãe, dúvida, né? sem Porque... Mas no quanto isso que é volta, acho que a gente volta no começo, né? É o e não é, né? Uhum. Então ele pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, né? Mas não é. Uhum. Então, não que eu não vá dizer é meu filho, né? Eu sou pai, eu sou a mãe, né? Ou avó, né? Tem os avós também. Aham, Tem os avós, aham. tem os avós. Tem os madrinha. Meu pai chega na minha casa, eu falo, vai lá com o vovô, eu vou. Isso, então tem o vovô. Então, mas, ao mesmo tempo que tem isso de ser, né? Aham. Não é. Exato. Né? Eu acho que a diferença entre o é, mas não é, tá no sentimento e na forma que eu profundamente me relaciono. Isso. Porque eu acho que tudo bem você falar ai, vem cá, filho, filha, mãe, Vem com a pai. mamãe. Uhum. Se tu tem a dimensão de que não é. Uhum. E aí, pra Sim. mim, o exemplo... Por que eu começo falando do exemplo das roupas, né? Porque foi ali que eu olhei a deturpação emocional numa relação. Uhum. Então, não era só uma forma de falar. Não era só falar de um afeto. Começou a ter um impacto Sim. no violentar elas. Aham. Sim, aham. Porque se a gente olhar nessa lógica, né? É. Então, te abraço porque te amo, vem cá, meu filho e minha filha. Eu tô violentando. Daí entra na questão do comportamento, da expressão do comportamento Da expressão do natural comportamento. da espécie, Isso. né? Perfeito. Isso. É. Isso. Nossa Muito senhora, legal. meu Deus, vamos ter que fazer uns 3 programas. Explodidor de mentes, né? Adoro esses assuntos. Esses que são bons. Porque é o quanto isso está crescente, né, Isso. Yara? Essas relações estão muito crescentes dessa projeção humana, né, sobre esse outro ser, sem o reconhecimento devido de que isso é um outro ser, Muito. né? E que isso não vai trazer benefícios, né? Sabe que eu fui no... Ah. Que eu amo beta, né?
Não pode ser mais complexo. Ter gatos em E casa e betas. amar betas. E claro que já aconteceu uns acidentes lá em casa, né? Então, e daí a Sim. culpa, meu Deus, peguei um peixinho, a Catarina foi lá e derrubou o aquário. Porque, Trouxe pra ele óbvio, morrer. ela, né? E aí, assim, em vez de ser um enriquecimento ambiental, ele vai morrer, né? Vai pro cemitério dos peixes, tá levado, né? E aí eu fiquei traumatizada, acho que é esse o termo, né? Porque eu falei, não vou comprar outro beta pra trazer aqui pra morrer, mas eu queria um beta, mas eu amo o beta, mas é a Catarina, porque a Lala nem aí, né? A Catarina. E aí, daí Essa a personalidade, Catarina deve essa ser uma Catarina figura. é trabalhosa. E aí eu fui numa loja no feriado pra comprar um beta. Falei, não, vamos experimentar de novo. A loja tá mais velha, agora vai. Antes, aquela convencimento humano, que não é animal, né? E aí, eu fiquei prestando muita atenção nisso, a quantidade de pessoas com cachorros, com capinha de chuva, vestidos. E, oi filha, venha cá filho, venha cá filha. E aí, justamente refletindo sobre isso, é uma questão que me faz muita questão, né? Aí fui lá, escolhi o beta, leva pra casa. Aí, no primeiro dia, escondido da Catarina, você vai lá, né? O gato mocado na sacola, escondido, põe no aquário, limpa o aquário. Só que depois que eu me toquei, né, eu falei, mas como é que ela descobriu? Olha só a tamanha humanização. Como é que ela descobriu onde é que eu coloquei o aquário? Porque eu coloquei escondido dela. Eu falei, lógico, né, Yara? O cheiro, né? Nossa. Exato. O cheiro, o E a movimento. potência desse olfato. Não, e do ouvido também, o movimento Sim, do peixe na também, água, né? aham, Óbvio, tudo né? isso. Só você, humana, que Aham. achou que ela não ia Que ela não ia perceber, né? perceber, né? Eu falei, não, mas há uma esperança, vamos lá, você é um humano. Né? Aí eu coloquei uma dupla face no aquário. Aí, porque daí eu cheguei, claro que ela já tinha virado o aquário, né? Porque imagina a interatividade, é o brinquedo mais legal da casa. Aí coloquei dupla face no aquário, falei, pronto, agora resolvido, agora ela não consegue mexer o aquário, então derrubar ela não vai. E ela fica lá na frente do aquário e olhando, né? E, nossa, aí começou a abrir a tampa do aquário. Porque ela é especificada na tarefa. Ela é obcecada, né? Aí, coloquei durex. Tem um petisco nadando ali dentro, né? Aí coloquei o durex, que se mexe, que brilha. Aham. Meu Deus. Aí coloquei durex na tampa do aquário. E aí tô lá eu, né? Entre muitas espécies dentro daquela casa. Agora E ela- eu Ai, fui ai, esperta. E ela todos os dias. E aí começou a ficar uma coisa que ficou saudável, né? Assim, pelo menos até agora, né? Porque eu tô ali satisfeita que eu tenho o Beto em casa, Que eu tenho você as quer minhas e gatas. ela tá. E ela tá amando. Então ela fica assim, fissurada. Ela senta na escreveria e Observando. fica É a televisão observando. dela. Exato, e aí ela vai Uhum. perto e ela fica observando. E enquanto aquele aquário durar, né? Porque tá fixo, estamos ok. Série da Netflix pra Catarina. Exato. Aí, hoje tinha uma pessoa lá em casa, e daí ela na frente do aquário, ela falou, bom vai ser no inverno, né, Yara? Que ela fica na frente do aquário e vai ficar quentinho. Olha só, né? Porque é isso, né? Então, eu acho que é possível a gente ir trazendo formas pra deixar saudável, mas não é sem um trabalho psíquico humano. Aham. Exato. E aí e o Aham. trabalho pro gato seria qual pra minimizar isso, Fer? Um adestramento pra ela seria de... Ela teria que perder perder o valor emocional da busca pelo peixe. Porque a Porque a Yara- busca pelo peixe já não dá mais resposta. Deu algumas. Uhum. Derrubou o aquário, espalhou água, É. cheirou o peixe. Não sei se pegou o peixe, não. Não. Não pegou o peixe. Cheguei Beleza. olhando, cheguei em casa Estimulou a olhando, o resposta. Tava peixinho. olhando. E aí, o peixinho tava vivo ainda, eu tentei salvar, até por uns dias sobreviveu o pecado. Ai, que horror. Olha a culpa humana. Ah, sim! Mas ela tava olhando. Mas Imagina a ali Então, que é interatividade, né? possível Ali os- conviver o beta e gato dá pra conviver. é possível. É possível. O que tem que se perguntar é o seguinte: pode ter um sofrimento muito sutil aí do gato. Por quê? Sim. Ele não fecha o ciclo da recompensa, ele não consegue pegar aquilo. É tipo Então a ele castração, fica não ali, pode, né, Fer? ele não Hã? vai É poder. igual a castração, eu sempre falo isso. Quando os como tem a projeção, os tutores chegavam no consultório, o homem, vamos castrar o bichinho. Não, pelo amor de Deus, não castra, não tira as Vai bolas. deixar de ser baixo, meu cachorro. Não faça isso, não sei o que. E eu dizia assim, gente, presta atenção, né? O animalzinho, ele sente cheiro de feromônio da gata ou da cachorra, cadela, aham. né? Ele tem tesão, ele tem vontade. É No um raio de impulso até biológico, né? Exato. Quando ela tá em cima, a cachorra principalmente, num raio de até 200 metros quadrados, ela exala isso. E aí teu cachorro tá lá no apartamento, tá, de boa, no sofá, lá, tranquilo, mas ele tá morrendo de vontade, porque ele tá sentindo, mas ele não pode fazer nada, né?
É cruel, né? É cruel. É cruel? É cruel se você pensar. Então é mais ou menos a mesma. A mesma lógica. É. Mas aí, fechando a recompensa e fazendo a relação dessa recompensa com o contexto do aquário, aí a gente consegue. E quanto mais próximo da atividade inicial for, melhor. Tipo, o gato sobe e fica ali assistindo o aquário. E tenta pegar. Tenta botar patinha. E olha, faz, fica, não sei o quê. Aí você chama o gato E dá e petisco. dá um petisco porque ele veio até você. Uhum. Foi o que eu Ou fiz. chama o gato até o Também tem um sofá, site. petisco. Pronto. Aí, ó. Reconhecimento do Aí na repetição, o que ele vai Reco- entender? Eu digo que era pra tirar Eu ela tô de aqui lá, com mas eu vontade. que era pra ficar com você. Exato. Né? Eu tô Prefere você do aqui. que o Beta. A Catarina fica com a mamãe e Beta fica sozinha. Isso. Aí o gato pensa assim: eu tô aqui, quero o prêmio. E como que eu consigo fechar ter essa sensação de satisfação? Eu desço, vou no assento do sofá que tem o prêmio. Só que esse exercício de condicionamento tem um perigo gigantesco. Se você recompensa o gato sem colocar uma atividade no meio, e você recompensa o impulso dele, você pode aumentar o desespero com o mesmo pedaço de petisco. Como? O gato tá lá quase pegando o aquário, em vez de você chamar ele para se afastar dali em algum momento, você entrega o petisco para ele. Você vai até ele e fala, ó, tá aqui, Validou um o que ele tá pagamento pelo fazendo. seu trabalho. Uhum. E aí você vai fechar o ciclo de recompensa. Qual que foi o trabalho? Ficar mirando o peixe. E daí você pode induzir um transtorno compulsivo no animal saudável. Então a sutileza de como esse comportamento pode ser satisfatório para ela, desde que você crie essas condições e que é possível criar essas condições. É possível, né? é possível. Devagar, passo a Só que passo. tem que respeitar a resposta emocional do animal. Uhum. Tem que saber como o animal está respondendo emocionalmente à abordagem. Se você souber, você consegue ser claro emocionalmente com ele. Pra Você consegue ela. Uhum. induzir que ela fique nas posturas que você quer e trocar aquilo por uma sequência de recompensa e tal. Ela gosta Vai da dar certo, postura Miguel. emocional. Vai dar certo. Já Vai deu. dar certo. deu, já. Ela Foi uma Ah, já boa começou com a humana, abordagem ela- certa. Mas tem que persistir. Sim. Persistência é uma das É coisas tudo. importantes. Ela não pesquisou no YouTube, né? Foi uma boa humana. Não, ela tem que ter aprendido alguma coisa com essas gatas. Impossível que ela não aprendeu nada ainda. Sabe que, ouvindo vocês, de fato eu tive um insight, foi me dando conta de um monte de coisas aqui, e que eu acho que a gente também pode entender isso como humano. Porque a gente tava falando muito do humano na perspectiva, em última instância, e não propositalmente, mas de causar sofrimento no animal. Uhum. Aham. Mas sabe que ouvindo vocês, eu fiquei lembrando de quantos livros eu já li sobre gatos. E como começou a domesticação dos gatos. Uhum. Como que são os gatos? O que que representa? E ver série, e ver filme, e o quanto isso, sem me dar conta ali no momento, faz o efeito Te abasteceu o suficiente para Exato. conseguir. Uhum. Obviamente que inconscientemente, porque não é que eu Sim. lembrei do livro, fui lá, tirei Sim. e dei o petisco, mas em alguma medida eu já tinha acessado essa informação. Essa Isso informação, também é aham. humano. É. Aham. Sim, Então, sim. ter o É. conhecimento de uma espécie diferente Isso é para do ter uma humano. relação saudável com outra espécie. Isso é humano. Exatamente. humano. Sim. Aham. Total. É. Isso é do humano. E que daí vem pro campo do saudável, né? Aham. Exato. Que daí eu Ah. tava Que é o falando campo do agora. saudável, Exato. que você tem essa possibilidade dessa Isso. convivência, né? Próprio do humano. É. Sim. A Os gente vai animais. deixar, então. Então, a né, Fer? aposta é no humano, né? É. É possível apostar no humano É. Para que as relações sejam para que as saudáveis. relações sejam saudáveis. Eu ia falar que a gente vai deixar os telefones de contato aqui das psicanalistas, psicólogas, Isso. aqui na descrição do vídeo. Então, caso Médico você veterinária, precise- adestradora, a gente tá Isso. numa equipe aqui que é, olha, Não, mas vamos focar. Dessa vez vamos focar na oficina mental humana, né? Vamos acabar com a fonte dos Tira o problemas. humano- tira o pet de lado, tira o não humano de lado um pouquinho, né? Porque Conserta o humano primeiro. É isso, vamos Depois pode falar comigo, né? A gente conserta o animal junto. aí vai trazendo o animal junto, né? É, exato. Cara, É eu adoro essas conversas que a gente constrói raciocínios Nossa, e fica muito fazendo legal. perguntas e dúvidas e, É né? muito gostoso. Cara, show demais. É. Eu ficaria mais 10 horas aqui, mas nosso tempo, Não. infelizmente. Eu acho que a gente Acabou. podia colocar a cadeira aqui exclusiva da Yara pra ela vir uma vez por mês e tal. Né? Vamos Com combinar certeza. isso, né? Vamos, Com vamos- certeza. Vamos ter Vai ser coisas aí. o dia da psicanálise. É, Da psicanálise, né? Seria tem um muita prazer. coisa para
para discutir, né? E Muita. para pensar sobre esse Muita. humano nessa relação, nessa proximidade, né? E vai pensando uma coisa, vai aparecendo outra, Vai e vai aparecendo conectando. outra, né? sensação livre, É, Muito bom. porque isso está muito bom. perto, né? Está muito Sim. presente, né? Então a gente E cada tem vez que mais, né? cada vez É. mais, Sim, né? cada vez Então, Eu ia falar muito- isso, eu acho que já deve estar batendo no consultório de vocês. Não, mas eu né, essas recebo, eu questões, tenho então. a família É. multiespécie aparece, né? O tempo Aparece inteiro. até Sim. que cachorro eu vou trazer, né? Ou Uhum. que cachorro eu vou presentear, né? Sim. Ou a separação presente de de casal, a separação de É. casais, né? Que tem, Quem vai o pet ficar, tá ir embora. ali, isso. Aham. Vai lidar Então com isso tem vindo como questão É. já, né, As no próprias consultório. questões legais, inclusive. Né? E depois as de questões guarda, legais que, é, isso, que envolvem aham. isso. Era psíquico, É. era isso. Assim. Nossa, a gente tem que fazer E um tem mais programa. associação de ideia acontecendo aqui, né, gente? Não, ô, Fer, eu ia falar que a gente tem que fazer um programa só sobre essa questão de guarda, que é tão complexo, as pessoas têm uma fantasia a partir do olhar humano do que é compartilhamento de guarda e às vezes não pensa muito na questão dos da direitos, espécie. assim, É. do direito legal da Isso, guarda. Posso dar aham. um exemplo É. rapidinho? Vai, Claro. fala. Você pode falar 3 horas aqui. Eu tive uma gata que se chamava Faísca, que era Uhum. de fato uma Faísca, antes da Lala e da Catarina. E eu me divorciei. Você tá em transição, né? Faísca, Catarina. Catarina, lá. A próxima vai ser bem calminha. Porque também tem a história do porquê as primeiras gatas da vida, porque tudo é uma história, né? Mas, quando eu me divorciei, foi justamente esse impacto. E a Faísca, né? E aí, o que a gente foi conversando, que foi um divórcio super maduro, Uhum. e foi maduro também no sentido de pensar, ela foi, peraí, vamos preservar ela. Aham. Ela já mora nessa casa. Quem fica aqui, fica com ela. Aham. E quem for pra outra casa, visita ela. Uhum. Só que, claro, que isso também é muito complexo. Sim. Porque é um divórcio humano, é um divórcio, inclusive, em relação ao animal, porque no Aham. mínimo muda completamente a Sim. rotina. Aham. E aí, eu saí da casa e passava a visitá-la, ou ela ia pra minha casa. E isso começou a gerar muito sofrimento Pra ela, né? pra ela. Uhum, E aí, em é. determinado... E pra mim também, obviamente. Pra você né? também. Então, cada vez que aham. ela tinha que ir embora da casa... É que eu só tô pensando É, nela. Meu olhar verte. É isso, só. Eu me preocupei só com ela. E aí, o sofrimento dela no chegar num lugar novo, no sair poucos dias depois. E aí foi uma vez, foi 2, na terceira vez chega. Chega, não dá. Ela não queria entrar na caixinha, ela fez xixi na caixinha, ela fez cocô na caixinha. Eu chorando, a gata mal. Eu falei, não tem condição, é muito Aham. sofrimento. É um combo de sofrimento. É. E aí, depois disso, cada vez que eu ia no território dela, Uhum. ela me arranhava, Olha ela só. brigava, Aham. ela ficou extremamente agressiva. Ela ficou com medo de você Aham. provocar aquele estresse. Sim. Putz. E talvez também até o... Que daí, claro, uma interpretação humana, mas a gente é humano, não foge dela, né? Aham. A interpretação foi, tá, mas como assim, né? O que você tá fazendo aqui, né? Então me abandona, sai daqui, fica um tempo longe, e de repente E vem agora me cuidar volta e acha que Ah, não, tudo essa bem. é manda mesmo. É, Essa é acho manda. Então, eu ia falar isso, Fer. Eu ia falar isso. Não, isso é muito humano. É uma construção muito humana. Nossa, muito. E foi por essa via que eu tomei a decisão humana, né? Vai, Sim. vai na vingança aí. Vai né? isso. Aí você vai ver, eu vou esperar, ela vem tal hora. Não chegava nesse nível de fantasia, mas... Ela fez isso comigo, tem troco. Ela vai Mas ver. foi justamente pensar esses processos Aham. super complexos. Eu falei, Sim. não tem mais condição, né? E aí também, eu colocar um fim, né? Porque daí Sim. colocar um fim em qualquer tipo de vínculo. Que Claro. também faz Exato. parte do Sim, processo de luto. do que humano. teve um divórcio, Aham. do humano. É, Uhum. Sim. Exato. é. Então, acho Temos que falar super sobre relevante isso. falar sobre isso. Não é? Vamos fazer um episódio. Bom, já sabemos o tema 2, então. Já tá. Pronto. Exatamente. Guarda Pronto. compartilhada com a Isso. Yara. Ah, Durou tão pouco pra falar. aí a gente vai ter que anunciar o especial de 4 horas, né? De um episódio. Seriado. É um seriado. Minissérie. Minissérie. Parte 1. Daqui a pouco estamos na Netflix. Bom demais. Bom. Yara, obrigado pela tua participação hoje. Queria que ela fosse mais longa, mas, né, tava no tempo. E, cara, muito bom mesmo bom. conversar e Muito construir essas ideias. Isso. Tá super convidada pra voltar.
né? Obrigada, gente. Foi um prazer imenso. Ai, que Muitíssimo legal. obrigada Trazer, pelo né? convite. Trazer essas ideias, né? Pôr essas Isso. ideias na mesa, Exato. né? É, Refletir, né? Refletir Fazer sobre pensar. elas, fazer Sim. pensar, né? O Isso. quanto isso é importante. Então, verdade. muito obrigada. Obrigada mesmo. Maravilhoso. Bichos, vocês que assistiram até aqui, muito obrigado por acompanhar a gente. Espero que vocês tenham tido as mesmas explosões mentais que a gente teve aqui nessa mesa. Deixa fervilhando É. as ideias aí. E para ouvir a gente, vocês podem ouvir no Spotify. A gente tá no YouTube, tá no Spotify e tem playlist, tem conteúdo pra caramba. Na nossa página do Instagram tem cortes, vocês podem ver os cortes de outros episódios com temas super Fazer interessantes perguntas, também. né? Pode mandar Isso, pergunta. Manda perguntas. Isso, né? isso. Isso. Tava andando de bicicleta, tive uma pira que, pô, esse assunto do episódio, em algum episódio ia ficar legal. Manda pra gente, dá ideia, né? As opiniões são muito bem-vindas. E fique de olho que semana que vem não, agora é a cada 15, né? Cada 15. Cada 15, Aham. 15 dias a gente tem um novo episódio. Um novo né? episódio Assim pra vocês. temos mais tempo para conversar, né? Trocar Isso, ideias, pensar né? junto, trocar Isso. ideia, amadurecer os conhecimentos de cada episódio, né? Que a gente Exatamente. acabou construindo, beleza? Muito obrigado, bichos. Até o próximo, tamo junto. Tchau, Até. gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.